Oi, pessoal. Vamos continuar aqui o nosso curso, né, sobre, no caso aqui de integrais múltiplas. E na aula passada a gente aprendeu como calcular integrais sobre algumas regiões específicas, a saber, retângulos, né? A gente aprendeu lá a calcular integrais duplas sobre retângulo. E agora, nesta aula, a gente vai aprender a calcular integrais duplas sobre regiões mais gerais. Mais à frente eu vou falar sobre cada uma dessas regiões que a gente consegue calcular integrais duplas. Então, vamos começar aqui como a gente vai definir aqui a integral dupla sobre uma região que não seja um quadrado, né? Um retângulo. Primeiro a gente vai ter aqui uma região D, que seja limitada, e a gente consegue colocar essa região D dentro de um retângulo R, e temos uma função f definida nessa região D. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente sabe integrar sobre um retângulo. Então, nada mais justo do que a gente definir uma função f grande aqui, que seja f dentro da região D menor, e seja zero fora. Ou seja, a gente pega a extensão dessa função f em todo o retângulo que contém o D. Aqui nessa figura está representado, né, o que está acontecendo. A gente tem aqui a região D, onde a f está definida, a fzinha no caso, que a gente quer integrar. E a gente pega e pega um retângulo que contém essa região D e define uma f grande e define em todo esse retângulo. Então a gente define como sendo dentro de D a própria fzinha e fora do D a gente define como sendo zero. Beleza, então uma forma razoável aqui de definir a integral dupla sobre D, usando o que a gente sabe calcular a integral de uma função sobre um retângulo, a gente define da seguinte forma. A integral dupla sobre a região D da nossa funçãozinha f vai ser a integral dupla sobre o retângulo que contém a região D da função f grande, que é a extensão aqui da nossa função fzinha para todo R. No caso, a extensão como sendo zero fora do D, né? Então, o que acontece mais ou menos é o seguinte. A gente tem aqui a f, né? Então, ela está definida aqui no D. Então, temos aqui o gráfico da f, está representado aqui em cima. Então, para cada elemento aqui D tem um contradomínio aqui no gráfico da F, né? Então, esse seria o gráfico da F. O que seria o gráfico da F grande? A mesma coisa aqui dentro da D, né? Já que a F grande é a mesma coisa que a F pequena. E fora da região D, vai ser zero, né? Então, vai estar no plano XY ali. Então, esse seria o gráfico da função F grande, né? Essa partezinha aqui fora de D, já que é zero, então está na altura zero. E dentro de D é o próprio gráfico da Fzinha. Beleza. A gente tem aqui, então a forma de definir aqui a integral de uma função f em uma região que não seja um retângulo é essa. A gente estende a um retângulo e define como sendo a integral dessa extensão da nossa fzinha para todo o retângulo. Tá, beleza. Mas na prática a gente só vai conseguir fazer isso em algumas regiões. A gente vai conseguir calcular à mão, no caso, em algumas regiões específicas planas aqui. A gente vai dividir essas regiões em dois tipos. Primeiro aqui temos a do tipo 1. A do tipo 1 é que ela consegue ser escrita da seguinte forma. O x vai ser limitado aqui por números reais e o y vai ser limitado por funções de x. Graficamente, essas regiões são da seguinte forma. Aqui nas laterais, elas são limitadas por retas aqui, verticais. Então, o x vai estar variando entre os valores dessas retas, né, de A até B aqui no caso. E o y aqui, observe que está sendo limitado por baixo como sendo uma função de x e por cima uma outra função de x. Esse é um tipo de região do tipo 1. Ela pode ser nesse tipo aqui também, né? Está limitada nas laterais aqui por retas verticais e por baixo e por cima está sendo limitado por função de x, né? Função de x. Mesma coisa aqui no terceiro caso, ó, de um lado e do outro está sendo limitado por retas verticais e em cima e embaixo por funções de x. Então, esses tipos de regiões são as regiões do tipo 1. Então, vamos ver como a gente define a integral de uma função f em regiões desse tipo, como sendo da seguinte forma. A gente pega sempre a integral dupla sobre d, vai ser a integral dupla aqui. Os limites de integração do y vão ser as funções. Né? Observe que o que limita o y em cima e embaixo aqui são as funções g1 e g2. Então, a gente pega aqui os limites
como sendo G1 e G2 também. E agora os limites do x são A e B, né? Então a gente põe aqui o A e o B. Então, regiões de tipo 1 vão ser regiões, as integrais vão ser da seguinte forma. A primeira integral de dentro para fora, os limites de integração são funções de x, e a segunda integral de dentro para fora são números reais, né? Os limites de integração. Então, regiões de tipo 1 sempre vão acontecer dessa forma. Beleza? E observe que a gente sempre integra primeiro em relação a y, porque se integrar primeiro em relação a x aqui, a nossa função ela vai depender de y, de x, depois que integrar. E isso não vai resultar no número, né? A gente não vai conseguir encontrar a integral da nossa função sobre d, integrando primeiro em relação a x. Regiões de tipo 1 têm que ser integradas primeiro em relação a y, como acontece aqui. Então, lembra só dessa ordem. E temos também as regiões aqui do tipo 2. A região do tipo 2 acontece o contrário, né? Ela vai ser limitada aqui horizontalmente, ou seja, por cima e por baixo, por retas horizontais. Então, o y, que agora vai variar de números reais, né? Vai descer até d. E o x, ó, vai variar aqui da esquerda para a direita por funções de y. Então, eu tenho SH1 de y e SH2 de y, né? Lembra, se você até ver esse gráfico rotacionado 90 graus, isso aqui de fato é um gráfico de uma função que depende de y, né? Então, os limites de integração no x vão ser essas duas funções, e os limites de integração no y vão ser c e d, né? A gente já pode até imaginar que é dessa forma definida a integral aqui sobre essa região do tipo 2. Então, aqui no outro tipo, da região tipo 2, aqui por baixo e por cima a gente consegue limitar por retas horizontais, e de um lado para o outro a gente consegue limitar por funções de y. Então, definimos novamente como sendo a integral. Primeiro, agora a gente integra em relação a x, né? Primeiro sempre integra em relação aos limites que são funções. Então, aqui a gente tem h1 e h2 que são funções, são os limites de integração aqui no x. Então, a gente primeiro integra em relação a x e depois integramos aqui em relação a y. Beleza, vamos ver na prática o que acontece aqui nessas integrais. Como é que monta esse problema, né? Então, temos aqui o primeiro exemplo, eu quero calcular a integral sobre uma região D, dessa função x mais 2y, onde D é a região limitada pelas parábolas y igual a 2x ao quadrado e y igual a 1 mais x ao quadrado. Já está desenhado aqui do lado a região que eu quero, né? Eu desenho aqui essas duas parábolas. Aqui eu tenho primeiro a parábola de cima, que é 1 mais x quadrado, e eu tenho a parábola de baixo, que é 2x ao quadrado. Tá, então essa região ela pode ser vista como uma região do tipo 1, né? Observe que o x aqui vai estar variando aqui nessas retas verticais, né? Ou seja, de um lado ao outro vai dessa reta vertical a essa outra reta vertical, e de baixo para cima tá indo de uma função para outra, né? Tá indo da função 2x ao quadrado, que é a de baixo, que é essa parábola de baixo, até a função de cima, que é 1 mais x ao quadrado, que é a parábola de cima. Então, a gente precisa calcular quem são esses limites aqui de integração no x, né? Aqui já está escrito que é menos 1 a 1, mas para calculá-los a gente faz o seguinte. Observe que esses pontos aqui, de cima, são exatamente os pontos de encontro das duas parábolas. Então, para encontrá-los, a gente só precisa resolver isso aqui. 2x ao quadrado é igual a 1 mais x ao quadrado. Correto? Quando a gente quer encontrar os pontos de interseção de dois gráficos, de duas funções, é só pegar e igualar as funções. Resolvendo isso aqui vai ficar x ao quadrado igual a 1. Então, x aqui vai ser igual a mais ou menos 1, né? Como está representado aqui na figura. Vai de menos 1 a 1. Tá, então eu já tenho os limites de integração no x e no y. Então, eu vou pegar e já colocar a minha integral. A minha integral sobre a região D, da minha função aqui, que é x mais 2y, dA, vai ser a seguinte. Eu vou montar aqui a integral. Vai ser a integral. Aí, primeiro eu coloco aqui os limites de integração em relação a x, né, que são os números. Menos 1 a 1. Depois a integral dos limites em relação a y. Então, o de baixo é a função y igual a 2x ao quadrado, né? Então, é 2x ao quadrado embaixo. E na parte de cima vai ser o gráfico é a função 1 mais x quadrado. Então, eu coloco 1 mais x ao quadrado. E aqui eu vou ter minha função, que é x mais 2y. E agora eu coloco dy dx, né? Observe primeiro que aqui
eu estou integrando em relação a y e depois em relação a x, que é uma região do tipo 1. Tá, então eu vou pegar e vou integrar. Integral de menos 1 a 1. Estou integrando em relação a y, né? Então vai ficar xy, mais aí vai ficar 2y ao quadrado sobre 2, então vai ficar só o y ao quadrado. Isso aqui eu vou avaliar em 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado. E aqui o dx. Então, continua aí minha conta, vai ficar integral de menos 1 a 1. No lugar aqui do y, eu vou pôr 1 mais x quadrado, né? Então vai ficar x vezes 1 mais x ao quadrado, mais 1 mais x quadrado ao quadrado, né? Já substitui aí nos dois valores de y, substitui 1 mais x quadrado. Agora eu coloco menos, vou até separar aqui por um parênteses, por um colchete. Aí vai ficar x vezes, no lugar do y é 2x ao quadrado, então vai ficar x vezes 2x ao quadrado, mais, no lugar do y aqui é 2x ao quadrado, então vai ficar 2x ao quadrado, dx. Agora eu vou simplificar tudo isso aqui. Menos 1 vai ficar x, aqui vai ficar x mais x ao cubo, mais aqui vai ficar 1 mais 2x ao quadrado, mais x à quarta, menos, aqui vai ficar 2x a 3, né? Menos 4x à quarta, dx. Aqui eu consigo simplificar alguns termos antes de integrar. Eu tenho aqui 1 mais x mais... Os que tem x ao quadrado, eu tenho 2x ao quadrado só, né? Mais 2x ao quadrado. Aí eu tenho aqui x ao cubo menos 2x ao cubo. Então vai ficar menos x ao cubo. E por fim aqui eu tenho x à quarta menos 4x à quarta. Vai ficar menos 3x à quarta dx. Então no final das contas aqui eu vou ficar com... Aqui só... Integrando agora, né? Vai ficar x mais x ao quadrado sobre 2, mais 2x ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4, menos 3x à quinta sobre 5. Aqui tudo isso avaliado de menos 1 a 1. Beleza. Aí continuando aqui, vai ficar o seguinte. Vai ficar... Deixa eu ver se está certo. Ok. Certinho. Então vai ficar o seguinte. Eu vou substituir no 1, então vai ficar 1 mais 1 meio, mais 2 terços, menos 1 quarto, menos 3 quintos, menos, tudo isso aí é avaliado em menos 1, né? Então vai ficar menos 1, mais 1 meio, menos 2 terços, menos 1 quarto, menos aqui, com menos 2, vai ficar mais 3 quintos. Aí, alguns termos aqui eu vou cancelar, né? Por exemplo, aqui o meio vai cancelar com meio, já que tem um sinal de menos aqui. A mesma coisa com quarto, né? Quarto e 1 quarto. E o resto vai ficar aqui, somando 1 mais 1 lá dá 2. Mais 2 terços mais 2 terços dá 4 terços. Aí aqui menos 3 quintos, menos 3 quintos vai dar menos 6 quintos. Fazendo aqui o NMC, 15, dividido por 2 vai ficar 30 aqui, né? Mais 15 por 3, 5 vezes 4, 20, menos 3 vezes 6, 18. Então, fazendo essa conta aqui, vai ficar 32 sobre 15, que é a nossa resposta. Então, é um pouco similar com o que a gente fez, só que na aula passada, só que os limites aqui de integração, eles podem ser funções, né? Então tem que só analisar certinho como vai ficar os limites de integração e resolver a integral normalmente. Vamos aqui agora para um outro exemplo, que é determinar o volume do sólido que está abaixo do paraboloide x² mais y² e acima da região D
do plano XY limitada pela reta 2x. Então, aqui a região vai ser limitada por 2x e por essa parábola aqui. Então, já fiz aqui o desenho. Já tenho aqui o desenho da parábola, que é y igual a 2x. E a reta y igual a 2x, né? Y igual a x quadrado e y igual a 2x. Aí, novamente, para você saber quais são os limites de integração, aqui no x, né, dessa região tipo 1, eu vou igualar essas duas funções e vou saber quais são os pontos extremos aí. Então, fazendo x ao quadrado igual a 2x, o que é que acontece? Vai ficar x ao quadrado menos 2x igual a zero. Põe um x aqui em evidência, vai ficar x menos 2 igual a zero. Então, x aqui é igual a zero, ou x aqui igual a 2. Então, já descobri quem são os dois pontos aqui de interseção, né? Que já está até desenhado aqui. Então, eu tenho uma reta horizontal aqui, ou vertical, desculpa, e eu tenho uma reta vertical aqui, limitando a nossa região. Então, pelas laterais, os limites de integração do x vai ser de 0 a 2. Por baixo, aqui agora os limites de integração em relação a y. Por baixo eu tenho uma parábola x² e por cima eu tenho uma reta 2x. Então, eu já sei montar aqui a minha integral. Eu quero a integral sobre... Observe que o volume abaixo desse paraboloide é exatamente a integral dupla, né? A integral dupla a gente já viu que calcula o volume que está abaixo do gráfico dessa função. Então, vai ficar z igual a x² mais y². Então, vai ser a integral sobre essa região D, de x² mais y², dA, né? Então, a gente escreve aqui, o x vai variar de 0 a 2, o y vai variar aqui, por baixo é a parábola, né? Então, é x², e por cima é a reta, 2x, e eu tenho a função aqui, x² mais y². Primeiro aqui eu tenho dy e depois dx, né? Primeiro é sempre dy, porque é a região do tipo 1. Tranquilo. Então, eu calculo aqui minha integral. Primeiro é em relação a y, então vai ficar o seguinte. Integral de 0 a 2, vai ficar x² y mais y² sobre 3, né? Então, tudo isso avaliado de x² a 2x. E aqui um dx. Mas aí, eu tenho aqui integral de 0 a 2. Vou avaliar aqui no lugar do y por 2x, vai ficar 2x², né? Já resolvendo direto. Mais aqui 2x², vai ficar 8x² sobre 3, né? Aí nessa primeira, avaliando aqui no 2x, agora eu vou avaliar no x². Então vai ficar menos x² menos x⁻⁶ sobre 3, né? x⁻⁶ sobre 3. Certo. Beleza, tranquilo. Ok. Ok. Aí eu continuo aqui e coloco dx. E aí eu vou integrar agora essa função. Eu posso juntar aqui, antes de integrar, eu posso somar esses dois primeiros termos, né, de 0 a 2. 2 mais 8 terços vai dar aqui 6 terços, que dá 14 terços. 14x² sobre 3. Aí menos x² menos x⁻⁶ sobre 3, dx. E agora eu integro. Isso aqui vai ficar 14x² a quarta, 14x² sobre 3 vezes 4, 12, né? Então, fica isso aí, menos x⁻⁵ sobre 5, menos x⁻⁷ sobre 3 vezes 7, 21. Isso aqui é avaliado agora do 0 ao 2. Avaliando aqui no 2, isso aqui dá para simplificar, né? Vai ficar 7 sobre 6, 7 vezes... Aí 2 elevado a 4 é 16, então vai ficar 7 vezes 16. Aqui 7 vezes 16, 17, 42. 112, né? 112. Então vai ficar 112 sobre 6. Opa, sobre 6, certinho. Dá para simplificar ainda, né? Isso aqui vai ficar 56 sobre 3. Menos, aí 2 à quinta é 32, aqui sobre 5. Menos, e aqui vai ficar 2 a 7, que dá
é 128 sobre 21. Então, tranquilo, certo. Então, eu pego aqui o MMC, isso tudo aqui. Então, o MMC vai ser aqui 3 vezes 5 vezes 7, né? Que vai dar 3 vezes 5, 15. 5 vezes 7, 35 vezes 3 dá 105, né? 105 por 3 aqui vai dar 35, e 35 vezes 56 vai dar aqui 1960. Pera, eu vou fazer aqui até de um jeito melhor. Primeiro eu vou somar essas duas primeiras frações. Aqui eu tenho 15 sobre 3 dá 5. 5 vezes 56, 280, menos 3 vezes 32 aqui vai dar 96, né? Que tudo isso menos 128 sobre 21. Então, isso aqui vai ficar... Aí, 280 aqui menos 96 vai ficar 184. Dividido aqui por 15 menos 128 sobre 21. Então, isso aí vai ficar o seguinte. Aí eu vou ter que tirar o MMC aqui entre 15 e 21, né? Então, vou ter que realmente multiplicar aqui por 7. 15 vezes 7 vai ser 105. Aí 105 dividido por 15 aqui vai ser 7, né? 7 vezes 84. 184. Vai dar 1288. Menos... Aqui eu vou ficar com 5 vezes 128. 5 vezes 128. 640. Aí vai ficar 105. Numerador, menos 1288. Menos 640. Vai dar 648. Dá para simplificar por 3 aqui. Aí vai ficar 216. Sobre 105 por 3 dá 35. Então, essa seria a resposta. Tá, então a gente encontrou aqui a integral analisando a nossa região como a região do tipo 1. Mas observe que essa região ela pode ser analisada também como região do tipo 2, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu tenho aqui a região do tipo 2, eu consigo ver ela, por exemplo, limitada por retas horizontais, né? Tem aqui duas retas horizontais. E ela vai aqui, isso em cima e embaixo, limitada por retas horizontais. E de um lado a outro, ela é limitada por funções de x, né? Então, para encontrar essas duas funções de x, é só isolar o x lá na função que a gente conhece já, que depende de x, né? Então, a gente pega e faz essa função depender de y, que é basicamente encontrar a nossa função inversa, né? Então, beleza, já encontrei aqui, já isolei quem é o x em cada uma das funções. Em uma só foi dividir por 2 e a outra foi só tirar a raiz. Então, eu tenho aí a minha região tipo 2. Então, consigo montar também a integral. A integral da minha função que é x² mais y², né? dA aqui sobre d, também pode ser calculado dessa forma. Tem integral. Agora, primeiro eu coloco os limites em relação a y, né? Que é de 0 até 4. Novamente, para encontrar esse 0 e 4, é só igualar aqui, né? Eu tenho que igualar 1 sobre 2y igual a raiz de y, né? Só igualar os gráficos. Então, elevando aqui a 2, vai ficar y² sobre 4, igual aqui a y, né? Então, vai ficar, colocando y em evidência, colocando no primeiro membro, vai ficar y sobre 4, menos 1, igual a 0. Então, y igual a 0, ou y igual a 4, né? Só resolver isso aí. Então, beleza. Já encontrei os limites de integração do y. E os limites de integração do x vão ser as funções, né? Que vai... Eu sempre conto da esquerda para a direita. Então, o de baixo vai ser y sobre 2, né? E o de cima vai ser a raiz de y. E a minha função aqui é a mesma, x² mais y².
Só que agora eu vou calcular aqui primeiro a integral em relação a x e depois em relação a y, já que essa região é do tipo 2. Beleza. Aí agora é só a gente calcular a nossa integral. Primeiro em relação a x vai ficar como? Vai ficar a integral de 0 a 4. Aqui vai ficar x. Estou integrando agora em relação a x, então vai ser x ao cubo sobre 3 mais x y ao quadrado. Isso aqui é avaliado de y sobre 2 a raiz de y. E aqui dy. Beleza, agora eu vou substituir aqui no valor do x dessa função. Então vai ficar integral de 0 a 4. Aqui vai ficar a raiz de y ao cubo, né, que é a mesma coisa que y elevado a 3 meios sobre 3, mais aqui o y ao meio vezes y ao quadrado, vai ficar y a 5 meios, né? Y elevado a 5 meios, menos, agora no y sobre 2, né? Eu vou substituir no y sobre 2. Vai ficar o seguinte, vai ficar y ao cubo sobre... Aí eu tenho 2 ao cubo, que dá 8 vezes 3, 24. Menos, e agora eu tenho y ao cubo sobre 2. dy. E agora eu só integro. Integro aqui, vai ficar y elevado a 3 meios, né? Vai ficar y elevado a 5 meios, né? Eu somo com 1 e divido por 5 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 quintos. E aqui eu já tinha um 3 embaixo, então multiplica por 3, né? Beleza. Mais, agora eu tenho y elevado a 5 meios, somo com 1, vai ficar y elevado a 7 meios, divido por 7 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 sétimos. Menos, aí agora eu tenho y a 4, né? Sobre 24 vezes 4. Menos y elevado a 4 sobre, agora eu tenho 4 vezes 2, 8, né? E aqui eu vou avaliar de 0 a 4. Aí fica como exercício vocês substituírem aí por 4 e 0 e vão verificar que de fato isso aqui vai dar também 216 sobre 35, que era o esperado, né? Já que a gente calculou antes essa integral e deu esse número. Beleza, então tem regiões em que a gente pode colocar ora ela como o tipo 1, ora como tipo 2. Então a gente escolhe a forma mais simples de se fazer. Neste caso aqui, o nível de dificuldade foi meio que parecido, né? Não teve muita diferença, mas em alguns casos vai ser mais fácil deixar como do tipo 1 ou do tipo 2, depende. Então a gente vai ver isso também. Vamos agora para um outro exemplo. Eu quero calcular aqui a integral de xy sobre uma região aqui que ela é limitada por essa reta e por essa parábola. Beleza, eu tenho a reta e a parábola. Aqui está o gráfico dessa função, como é que ela fica. Mas o que interessa para a gente aqui, para encontrarmos os limites de integração, são a região, né? O que interessa aqui é a região. E, novamente, a gente pode escrever essa região como do tipo 1 e como tipo 2. Observe que aqui, se a gente isolar o y, a gente vai ter aqui uma região do tipo 1, que está aqui nessa primeira figura. E se a gente isolar o x, a gente vai ter a região do tipo 2. E eu pergunto, é mais fácil calcular essa integral como uma região do tipo 1 ou como uma região do tipo 2? Eu falo para vocês que é mais fácil aqui usar ela como uma região do tipo 2. Porque a região do tipo 2, o que acontece? Na região do tipo 2, eu tenho aqui definido o que está. Na região definida, eu consigo colocar uma reta horizontal aqui. Então, a minha região fica sempre entre essas retas. E eu consigo definir aqui o que está do lado esquerdo e o que está do lado direito. Do lado esquerdo está a parábola e do lado direito aqui está a reta. Então, realmente consigo
dividir certinho essa região, cima, baixo, lado de um lado do outro. Mas se eu colocar essa região como uma região do tipo 1, olha o que acontece. Eu tenho aqui, do tipo 1, eu tenho que colocar retas verticais, né? Então eu coloco essas duas retas verticais. Só que agora definir o que está abaixo e o que está acima fica estranho, né? Porque até esse ponto aqui, o que está abaixo, entre essas duas retas aqui, nesse intervalozinho, o que está abaixo é essa parte do gráfico e o que está acima é essa outra parte do gráfico, ou seja, a parábola ela está embaixo e em cima. E nessa outra parte aqui, o que está abaixo aqui é uma reta e o que está acima é o pedaço que faltou da parábola. Então, se a gente for considerar essa região como uma região do tipo 1, a gente vai ter que dividir em dois casos. Primeiro, esse caso aqui, e segundo, esse caso aqui. Então, a gente ia ter que dividir a nossa integral em duas integrais. Então, se fosse tipo 1 aqui, deixa eu colocar tipo 1, a integral da nossa função é xy dA xy dA, e aqui a integral sobre d, ela tinha que ser feita da seguinte forma, vai ser a integral, como do tipo 1, aqui eu vou ter as intervalos em relação a x, vai ser de menos 3 até menos 1, o y, que está embaixo aqui, vai ser menos raiz de 2x menos 6, que é a parte de parábola de baixo, até a parte da parábola em cima aqui, que é 2x mais 6, e a função xy, dy dx. Então, essa é a primeira parte, né? Mas aí eu tenho que calcular ainda a segunda parte, que é o x variando aqui de menos 1 até o 5. Embaixo aqui ia ter a reta agora, então é x menos 1, até a parte da parábola lá em cima, que seria a raiz de 2x mais 6. Aqui é xy, dy, dx. Aqui é um dx. Então, eu ia ter que calcular duas integrais aqui diferentes, ia dar um pouquinho de trabalho. Então, não é muito legal a gente fazer a integral do tipo 1. Então, vamos fazer o tipo 2. O tipo 2 vai ser da seguinte forma. Eu pego primeiro aqui a integral. Aí os limites de integração primeiro vão ser o y, né, que vai do menos 2 até o 4. Do menos 2 ao 4. Então, para fazer isso é só igualar, né, gente? As duas funções, que é essa função aqui, y ao quadrado sobre 2 menos 3, e a outra função que é y mais 1. Se eu igualar essas duas funções, eu vou encontrar aqui como solução o menos 2 e o 4. Tá, então vai ser integral, aí agora eu tenho da esquerda para a direita, que está embaixo aqui, vai ser o que está na esquerda, que é y ao quadrado sobre 2 menos 3, e o que está à direita aqui vai ser a reta y mais 1. Aí eu vou ter minha função xy, e aqui eu vou calcular dx, depois o dy. Então, vai ser só, se a gente considerar o tipo 2, vai ser só uma integral, né? Então é mais fácil de calcular aqui. Então vamos calculá-la. Então vai ficar integral de menos 2 a 4. Aqui xy, eu vou estar integrando em relação a x, né? Então vai ficar x ao quadrado sobre 2. Y, tudo isso avaliado aqui de y mais 1. Y ao quadrado sobre 2 menos 3. E aqui dy. Então, substituindo aí no lugar do x, pondo y mais 1, vai ficar o seguinte. Vai ficar, vou só fazer direto aqui, vai ficar y ao cubo mais 2y ao quadrado mais y, né? Sobre, tudo isso sobre 2. Aí já avaliei no de cima, menos, agora eu vou avaliar no de baixo. Eu vou ter o seguinte, eu vou colocar aqui o y sobre 2 em evidência. E agora eu tenho isso aí ao quadrado, então vai ficar y à quarta sobre 4. Menos 2 vezes a primeira vezes o segundo, então vai ficar 3y ao quadrado mais 9. Certo? Certinho, aqui dy. Então eu posso aí agora juntar esses termos, fazendo todas as contas aí. E unindo aqui os termos semelhantes, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar, só fazer a conta aqui, vai ficar y ao cubo sobre 2, mais y ao quadrado,
mais y sobre 2, menos y5 sobre 8, mais 3y3 sobre 2, mais, que é menos no caso, né? Menos 9y sobre 2 dy. Agora eu faço essa integral, vai ficar y a 4. Dá para juntar alguns termos aqui, né? Eu vou fazer a junção de alguns termos. Os que tem y ao cubo aqui, eu tenho aqui e aqui, né? Então vai ser y ao cubo mais y ao cubo, 4y ao cubo, sobre 2 vai ficar 2y ao cubo. Aqui com y ao quadrado eu tenho só aqui, né? Então mais y ao quadrado. O y sozinho eu tenho aqui e aqui. Então vai ficar menos 4y, né? Que vai ficar menos 8 sobre 2 é menos 4y. E por fim eu tenho agora o y à quinta, né? Que é menos y à quinta sobre 8 dy. Agora eu integro isso aí. Vai ficar o seguinte, vai ficar 2y a 4 sobre 4, mais y ao cubo sobre 3, menos 4y ao quadrado sobre 2, menos y a sexta sobre 48. Isso aí é avaliado de menos 2 a 4. E fica para vocês verificarem que quando a gente avaliar aí esses valores, a gente vai encontrar 36. Aqui 36 sobre só 36, exatamente. Então fica como exercício aí para vocês calcularem isso aí. Beleza. Aí vamos agora para esse próximo exemplo. Eu quero determinar o volume do tetraedro que é limitado pelos planos. Isso aqui eu tenho o plano x mais 2y mais z igual a 2. Então eu vou isolar aqui o z para encontrar a função que vai estar acima. Aí aqui eu vou estar limitado pela reta x igual a 2y e pelos planos x igual a 0 e z igual a 0. Então, ó, o plano x igual a 0 é o plano xz, né? Então, x igual a 0 é o plano yz, que é aquela parede lá de trás, né? Que não está aqui na figura. Eu só desenhei aqui o tetaedro, mas seria a parede que não está aqui mostrando na figura, que é a que está lá atrás aqui da nossa figura. O z igual a 0 é o plano xy, então essa parede aqui de baixo, né? A reta x igual a 2y é essa reta aqui no plano xy, né? Então está aqui desenhada. E o que está limitado por cima é o plano x mais 2y mais z, né? Então essa parte aqui, que é a parte de cima. Então eu tenho aí um tetraedro, que a base vai ser esse triângulozinho aqui, que eu pintei. Isso aqui vai ser a base. E a parede vai ser a que está lá atrás. E o que está a reta x igual a 2y, só que projetado. Na verdade, ela prolongada, né? Quando varia aí o z, então vai virar um plano aí na vertical, um plano vertical passando pelo z. E o que está acima vai ser o x mais 2y mais z igual a 2. Então tem aí o desenho desse tetraedro. Então o que a gente precisa aqui, a parte de cima já vai ser a nossa função, né? Z igual a 2 menos x menos 2y, né? Só isolar o z. E o limite de integração a gente vai tirar pela nossa figura aqui, né? Pela base, que é a região D. Então a região D a gente pode ver da seguinte forma, como sendo uma região do tipo 1, né? Em que a gente limita ela aqui por duas retas verticais, essa reta e essa reta. Por baixo vai ser essa reta aqui e por cima essa outra reta. Então eu tenho duas retas aí dependendo de x, né? Então tá aí verificado como é. Observe que para calcular essas duas retas, foi só observar que essas retas passam aqui pelo ponto. Eu tenho 0, 0, 0, que é a origem, e esse outro ponto aqui, que é só fazer... É só pegar z igual a 0, né? E pegar o nosso plano. Posso pegar o z igual a 0 e... Certo, e substituir aqui no nosso plano. Porque quando a gente pega z igual a 0 e substituir aqui no plano, vai ser essa reta aqui, né? Quando z é igual a 0, vai ser essa reta.
Então, quando z é igual a zero, vai ser x mais 2y igual a 2. Então, essa reta aqui é x mais 2y igual a 2, né? Que é o plano quando passa pelo plano xy, em que z é igual a zero. Então, já tenho essa primeira reta. E a segunda reta é que ele já deu, né? Ele já deu que é x igual a 2y. Então, já está essas duas retas aqui. Eu só trouxe elas aqui para esse desenho aqui embaixo. Beleza, tenho essas duas retas. Já tenho os limites de integração. Então, eu posso calcular aqui o volume desse tetraedro, que vai ser o quê? Vai ser integral de z, né? Que z vai ser quem? Z vai ser 2 menos x menos 2y. Aqui, dy dx. O primeiro eu vou ter o limite de integração no x, que é do 0 a 1. E depois eu vou ter o limite de integração. Limite de integração no y, que são essas retas, né? Então vai ser x sobre 2 até 1 menos x sobre 2. 1 menos x sobre 2. Então eu tenho aí minha integral montada. Para calcular o volume, eu só preciso calcular essa integral. Beleza, 0 a 1, certinho. Então, só calcula aí a integral em relação a y. 0 a 1 aqui. Vai ficar 2y menos xy menos 2y ao quadrado sobre 2 vai ficar só y ao quadrado. Aqui eu vou avaliar de x sobre 2 a 1 menos x sobre 2. E aqui o dx. Então, fazendo aí essa conta, vai ficar o seguinte, vai ficar 2 menos x menos x mais x ao quadrado sobre 2 menos, aí o y ao quadrado aqui vai ficar 1 mais x menos x a quadrado sobre 4. Tudo isso aqui dx. Então, juntando aí os termos aqui com o mesmo grau, 2 menos 1 aqui vai ficar 1, menos x, menos x, menos 2x, aqui corta menos x com x, vai ficar só menos x. Aqui já usei com esse, vai ficar agora só mais x quadrado, menos x a quadrado sobre 4, então 2 vai ficar x ao quadrado sobre 4, positivo. Tá, então dx. Aí eu vou integrar isso aí. Vai ficar x menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 12. Aqui é avaliado do 0 a 1, então vai ficar 1 menos 1 meio, mais 1 sobre 12. Quando avaliar no zero, vai se cortar tudo, né? Então vai ficar aqui 12, vai ficar 12 menos 6, mais 1. Dá 2 menos 6 dá 6, mais 1, 7, sobre 12, então vai ser esse. Ok, esse seria aqui. Ah, faltou aqui só um errozinho nessa parte aqui. Eu avaliei aqui no 1 menos x ao quadrado e esqueci de avaliar no de baixo, né? Que é x sobre 2. Então, eu vou colocar aqui embaixo só para corrigir. Só para corrigir aqui. Faltou avaliar no x sobre 2. Então, aqui vai ficar, no lugar do y, vou colocar o x sobre 2. Então, vai ficar menos 2 vezes x sobre 2. Então, vai ficar x menos, aqui vai ficar mais, certo, no lugar, vai ficar x ao quadrado sobre 2, menos, aqui vai ficar mais, x ao quadrado sobre 4. Pronto, então, certinho, vai ficar assim. Aí eu vou pegar e agora eu vou somar, quando somar aqui, só o x ao quadrado vai ficar da seguinte forma aqui, vai ficar, eu tenho menos x com mais x corta, então vai ficar, e aqui eu tenho 2 menos 1, continua sendo 1, menos x, aqui fica menos 2x, e agora eu tenho x ao quadrado sobre 2,
Aqui eu corto x ao quadrado sobre 4, x ao quadrado sobre 4, vai ficar x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado sobre 2, então dá x ao quadrado. Então, no final vai dar isso. E aqui, quando integra, vai ficar... Aqui só fica x ao quadrado, e aqui x ao cubo sobre 3. E agora sim eu avalio aqui do 0 a 1. Então vai ficar 1 menos 1 mais 1/3. Que no final vai dar 1/3. Então agora está correto. Tá aí o volume do nosso tetraedro. Tá, então vamos aqui para o próximo exemplo. Aqui nesse ponto é que vai acontecer aquilo que eu tinha falado de eu ter que escolher qual a integral eu vou pegar primeiro. Porque observe, eu estou integrando aqui sobre essa região em que o x vai variar de 0 a 1 e o y vai variar da reta y igual a x até 1. Então, desenhando a região D, tá aqui, né? Eu tenho o y, o x variando de 0 a 1, então variando do 0 aqui até 1 aqui. E o y variando aqui da reta y igual a x, né, que é a de baixo, tá aqui, até y igual a 1, que é essa de cima, que está aqui. Então, de fato, a minha região D é essa. Só que quando eu integro essa função aí, eu tenho que integrar seno de y ao quadrado em relação a y. E eu não sei fazer isso, não dá para calcular essa integral na mão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essa região do tipo 1 em uma região do tipo 2. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui... E agora eu vou pegar o y, que variando aqui, vou pegar duas retas horizontais para ter a variação no y, que vai ser do 0 a 1, né? E agora o x, que vai variar de duas funções que dependem de y. Então, a primeira função seria essa aqui de baixo, que é só pegar o x igual a 0, e essa de cima, que é exatamente o x igual a y, né? Então, a nossa integral, que era a integral de 0 a 1, integral de x a 1, seno de y ao quadrado dy dx, vai ser a seguinte. Vai ser a integral, a região é a mesma, né? Então, eu só coloco aqui a integral, o y vai variar agora. Quem está variando agora é o y, que é de 0 a 1 também. E agora o x, que está variando do 0 até o y. E a nossa função é a mesma, seno de y ao quadrado, só que agora, em vez de integrar em relação a y primeiro, eu estou integrando em relação a x. dx dy, que essa aqui é a região do tipo 2. Beleza, então agora eu estou integrando em relação a x. Então essa função eu sei integrar em relação a x, porque ela é uma constante, ela não depende de x, né? Então vai ficar o seguinte, vai ficar essa integral de 0 a 1. Aí quando eu integro aqui em relação a x, vai ficar o seno de y ao quadrado multiplicado pelo x, né, que isso aqui é uma constante, e avaliado do 0 ao y, dy. Então, vai ficar a integral do 0 a 1. Quando avalio aí no y, vai ficar só o y vezes o seno de y ao quadrado. Quando avalio no 0, isso aqui vai dar 0, então dá dy. E agora eu consigo integrar isso aqui. Só é você chamar u de y ao quadrado por substituição, tá? Então, du vai ser 2y dy. Tá, então... A integral, eu vou aqui. O y varia de 0 a 1, né? Então, o u vai variar de 0 ao quadrado, que dá 0, até 1 ao quadrado, que dá 1, né? Então, eu estou trocando aqui os limites de integração também. E aí eu tenho aqui, no lugar, vai ficar o seno de y ao quadrado, né? Então, seno de u. Então, já usei essa parte aqui. Então, sobrou só o y dy. Mas observe aqui que o y dy vai ser o du sobre 2, né? Então, no lugar do y dy, eu coloco du sobre 2, então o 2 eu coloco aqui embaixo, ou aqui na frente da integral, para não colocar junto aí. Então, por substituição, dá isso aí. E agora eu sei calcular a integral do seno, né? A integral do seno vai ser menos o cosseno de u, tudo isso avaliado aqui de 0 a 1. Então, quando eu avaliar aqui, vai ficar 1 meio vezes menos o cosseno de 1 aqui, mais o cosseno de 0, que é 1. Então, aqui vai ser... Aí já é o valor final, né? Que já, para eu colocar o cosseno de u, não é tabelado, deixa dessa forma aí. Então, tá aí a resposta que a gente consegue calcular somente fazendo essa mudança de variável, né? Para
essa mudança no caso do tipo da região, olhando ela como região do tipo, poder calcular a integral, já que a gente não sabe calcular a integral do seno de y ao quadrado em relação a y. Beleza. Continuando aqui, eu vou falar de algumas propriedades da integral dupla. São bem parecidas com as propriedades que a gente viu para retângulos, né? A integral da soma aqui sobre uma região D arbitrária vai ser a soma das integrais. A integral de uma constante vezes a função. Eu posso tirar a constante da integral. Se uma função é maior ou igual que outra no seu domínio, nessa região no caso, então a integral da função continua sendo maior, então a integral respeita essa desigualdade. E essa aqui é nova, né? Se eu tenho uma região aqui D, que ela é a união de duas outras regiões, em que a interseção das duas é só a fronteira, né? Só essa fronteirazinha aqui. Então, são regiões coladas, né? Então, quando eu faço a integral sobre essa união, a integral sobre D, é a mesma coisa que eu somar as integrais sobre cada região. Então, eu posso integrar as regiões separadamente. A gente meio que usou essa propriedade aqui quando a gente dividiu uma região do tipo 1 lá em duas partes, em um dos exemplos. Então, a gente meio que usou essa propriedade aqui. Beleza. Ok. Aí, uma outra observação, essa região, essa última propriedade de quebrar a região em dois pedaços, ela nos permite calcular a integral sobre regiões que nem é do tipo 1 nem do tipo 2. Por exemplo, se eu tenho essa região aqui, D, olha o que eu posso fazer com ela. Eu posso pegar essa reta aqui e agora analiso D1 e D2. A D1 ela está limitada por duas retas verticais, né? Pelas laterais, e por cima e por baixo eu tenho funções aqui. Então, eu tenho uma região do tipo 2. E, novamente, aqui, eu tenho agora a região... desculpa, eu tenho a região do tipo 1, né? Aqui, esse D1 é a região do tipo 1. E se eu olhar aqui o D2, ela está limitada aqui por retas verticais, por baixo por essa reta, e por cima uma função que depende de y. Então, a região do tipo 2. Então, esse aqui é tipo 1. E essa parte aqui é uma tipo 2. Aí eu sei calcular cada uma delas separadamente. Só que toda junta, isso aqui nem é do tipo 1 nem do tipo 2. Mas quando eu quebro dessa forma, eu divido em uma região do tipo 1 e uma região do tipo 2. Então, dá para fazer isso para calcular a integral sobre essa região mais estranha. Beleza. Uma outra observação aqui, interessante nas aplicações, é que se eu pego a integral da função constante sobre uma região D, sobre a função constante igual a 1, no caso, vai dar a área. Isso aqui é até fácil de entender, porque eu sei que a integral de uma função positiva sobre uma região vai dar o volume. Só que o volume é igual a área vezes a altura, né? A área da base vezes a altura. Então, se a altura for igual a 1, que no caso é a nossa função, né, z, é igual a 1, então a área da base vai ser exatamente o volume, mas o volume é a integral. Então, isso nos deixa concluir que a integral sobre a região D da função unidade vai ser exatamente a área da região D. Então, aqui temos uma forma de encontrar a área de uma região D usando a integral dupla. Beleza. Aí uma outra propriedade aqui, se uma função f ela está limitada aqui por baixo e por cima por duas constantes mzinha e mzão, então a integral da função f ela vai estar limitada por m vezes a área da região D, a mzinho, né? E por mzão vezes a área da região D. Então eu consigo limitar a integral se eu sei qual é a área dos limites, qual a área da região D que eu estou integrando, e se essa função ela pode ser encaixada entre duas constantes, né? Se essas duas coisas acontecer, eu consigo aqui encontrar os limitantes por baixo e por cima da nossa integral. Beleza. Continuando aqui, um exemplo uma aplicação dessa última propriedade é a seguinte: eu quero usar ela para estimar o valor dessa integral. Essa integral aqui não dá para calcular na mão, não consigo calcular, não dá para calcular, mas a gente consegue estimar ela. D é um disco com centro na origem raio 2, beleza. Ok.
Então, observe o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limitar a nossa função, né, que é essa exponencial aqui. Então, o que é que eu faço? Eu sei que o seno de x vai ser menor ou igual, seno de x é menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1, né? E o cosseno de x também, o cosseno de y, no caso, o cosseno de y também. Menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Então, como esses números estão entre menos 1 e 1, o módulo é menor que 1, né? Então, o produto deles também. Então, seno de x vezes o cosseno de y também vão ser números entre 1 e menos 1, certo? Porque o seno e o cosseno estão entre esses números. Então, quando eu multiplico números entre menos 1 e 1, o resultado também cai nesse intervalo de menos 1 a 1. Tranquilo. Então, eu posso aplicar a exponencial aqui nessa desigualdade, já que a exponencial é uma função crescente. Então, vai ficar y elevado a 1 menor ou igual que e elevado ao seno de x cosseno de y, que é menor ou igual, aqui é menos 1, que é menor ou igual que e elevado a 1. Tá. Então, eu já encontrei essa aqui minha função f, né? Isso aqui seria o meu mzinho, né, da nossa propriedade. Isso aqui seria o meu mzão. Falta só encontrar, para usar a propriedade, quem é a área de D, né? Mas D é um círculo, e um círculo de raio 2. Então, eu sei que a área é πr ao quadrado, né? Então, π vezes 2 ao quadrado, que é 4π. Então, usando a propriedade, eu sei que m vezes a área de D é menor ou igual que a integral sobre D da f dA, que é menor ou igual que m grande vezes a área de D, né? Então, substituindo os valores que eu encontrei nessa questão, é só pegar aqui. O mzinho seria E menos 1, né? Então vai ficar 4π, que é a área de D sobre E, menor ou igual que a integral sobre D da E seno de x cosseno de y dx dy, né? dA no caso, que eu não coloquei os limites de integração, menor ou igual que a área de D vezes m dá 4π vezes o E. Então tá aí a nossa dois limitantes para a nossa integral, né? Um número entre 4π sobre e 4π vezes E. Aí esse é de Euler. Então, essa seria uma boa aplicação dessa última propriedade. Beleza, vamos finalizar essa aula por aqui. Próxima aula a gente continua com integrais sobre regiões polares, né? A gente vai falar um pouco sobre coordenadas polares. Ok.